Bom, a primeira coisa que eu enxergo é que a sobrancelha se encontra nesta linha. Lembra da divisão da nossa esfera? Ela se encontra sobre a divisão da esfera. A segunda coisa que eu sei é que os olhos estão nessa posição, tanto na horizontal quanto na área vertical. Eu sei as divisões certas. Então essa é a primeira coisa que eu noto quando eu vejo um rosto. Se você vem acompanhando o canal, você já viu essa imagem em uma das videoaulas. Então se você quiser, você pode fazer o contorno superior da cabeça, né, o topo da cabeça. Pelo menos essa construção aqui dentro da esfera, né, dentro do círculo aqui. Fazer todas essas divisões, se caso haver necessidade para isso. Se for no caso de um estudo, apenas um estudo, não precisa nada disso. Você pode criar apenas uma linha horizontal, criar pelo menos essas divisões iguais. Sabemos que a distância entre um olho e o outro é o comprimento de um, né, na verdade. Depois disso, você pode criar uma linha imaginária entre esses olhos aqui. Cria uma linha imaginária na horizontal, que seria essa linha aqui, ó. O centro da esfera, né? Esse é o centro da esfera. Puxa um quarto. Um quarto aqui onde vai a direção dos olhos. Nesta linha aqui, ó. Nesta linha aqui dos olhos, é o que nós vamos criar aqui agora. Uma linha imaginária. Porque lembra no desenho dos olhos, em que pode haver um desenho assim, nesta linha, como também pode haver um desenho assim. Modelos de olhos diferentes, lembra disso, né? Pois então, qual é o modelo desta imagem aqui? Este modelo aqui de ponta a ponta ou este modelo aqui de ponta e uma ponta inclinada para cima aqui? Vamos levar uma linha ali em cima. Se nós pegássemos aqui, ó, nós podemos ver que a ponta aqui de trás aqui, perto da orelha, ela tem uma inclinação para cima, tipo um olho de gato, né? Vamos dizer assim. Então, na verdade, é este modelo aqui, ó, certo? Não é este. Nós vamos utilizar este modelo. Então, você pode criar uma linha imaginária, tal. Ou você pode simplesmente riscar uma linha aqui, pegando nesse ponto aqui, para você ver qual modelo de olho você vai desenhar. Este aqui ou este aqui. Também pode ser um modelo diferente aqui, uma linha horizontal aqui, ó, com ele para baixo, né? Também existe esse modelo de olho, certo? Estamos falando de uma vista frontal, né? Não estou falando que a pessoa inclinou a cabeça para cima ou está olhando para baixo, não, né? No caso aqui, se a pessoa estivesse olhando para baixo, essa inclinação aqui ela existiria mesmo, tá? Se a pessoa estivesse olhando para baixo, essa inclinação existiria sim. Porém, estamos falando aqui de uma vista frontal. E mesmo assim, há pessoas com esse modelo de olho aqui, né? No caso dessa personagem aqui. Então, esse é o segundo detalhe. Cria-se uma linha horizontal imaginária e vê que modelo de olho que nosso personagem tem. Faz então nossas divisões. Eu vou criar algumas divisões aqui. Essa distância tem que ser a mesma dessa. E tem que ser a mesma dessa, certo? 3 olhos aqui, ó. 1 diâmetro, 2 diâmetro, 3 diâmetro, certo? Essas referências aqui. Os 3 iguais, certo? Esse comprimento aqui é o mesmo desse. Bom, fiz isso. Vou fazer então essa inclinação aqui. Fiz a inclinação. Posso então já detalhar o olho. Vou dar uma olhada aqui. Nota que eu tenho que fazer uma subidinha, depois descer novamente. Então vou fazer isso. Quase no centro do olho. O centro está aqui. Porém, essa inclinação aqui, ó, ela percorre um pouco mais. Ela passa do centro do olho para cá, tá? Tá
mesma coisa. Se eu achasse o centro do olho aqui, seria aqui. Se eu achasse o centro, seria aqui. Então tem que correr um pouquinho para cá. Aqui seria a mesma coisa. Tô fazendo bem didático aqui, gente, para que você realmente entenda, tá? Pois você não precisa ficar fazendo esses pontilhados aqui, não. Você simplesmente vai reparar que o canto do olho está um pouco para cima da linha aqui, né? Dessa referência. Simplesmente achar essas divisões iguais aqui e começar a esboçar. É uma coisa interessante que é o contorno dos olhos num desenho, né, num simples desenho, seria simplesmente isso mesmo. Fazer todo esse contorno aqui, todo esse trajeto com a linha, certo? Num desenho comum, desenho normal. Porém, na realidade, os olhos de verdade, eles não são assim, né? Linha sobre linha. Na realidade aqui, ó, se a gente parar para prestar atenção, nota que essa linha de baixo aqui, ó, esse contorno de baixo, ele não existe aqui. Existe apenas essa parte aqui, ó. Tá? Por que está existindo essa parte aqui e essa partezinha aqui? Simplesmente aqui não existe esse contorno porque é um foco de luz aqui. Aqui está existindo esse contorno por existir sombra aqui. Porque aqui existe sombra, então podemos definir a sombra com uma tinta preta, com uma tinta escura, certo? Como aqui há um foco de luz, então a gente não pode contornar aqui, certo? Então os cílios ele vem para cá, ó. Ele começa desde aqui, ó. Ele não começa da linha, tá? São detalhes que você tem que levar em consideração, não começa da linha. É mais ou menos isso aqui, ó. Os cílios ele começa aqui. Tá? A mesma coisa seria se nós estivéssemos olhando por baixo aqui, ó, da personagem, igual esse aqui, ó. Estamos olhando por baixo. Lembra que eu falei no início do vídeo? Por isso que tem essa área maior aqui, porque nós estamos olhando, tipo, pegando a parte de baixo do queixo da pessoa e olhando de baixo para cima. Então aqui, ó, há o mesmo exemplo aqui de baixo, ó. Tá? Então pegando essa parte aqui é o que nós estamos vendo aqui. E os cílios começam aqui em cima. Há uma parte escura aqui porque a luz está vindo de cima para baixo, mas eu poderia colocar um foco de luz de baixo para cima e deixar essa parte aqui clarinha, certo? O que ia acontecer? Ia ficar igual aqui, ó, sem contorno aqui nessa parte aqui, ó. Ok? E os cílios sempre ali em cima, tá? Então aqui no caso, o que nós vamos fazer no nosso desenho, na nossa imagem? Igual tá ali. Não vamos fazer a sequência, nós não vamos contornar por inteiro, tá? Essa parte aqui. Vamos fazer só esse canto aqui e esse cantinho aqui. Ou seja, só onde há sombra, que é o foco de luz, não há contorno. Podemos fazer aqui também uma parte aqui, ó. Vai destacar melhor a nossa imagem aqui,
nossos olhos aqui. Tá? Também fiz a parte interna aqui, igual aqui, ó. Criei uma parte interna aqui. Isso vai depender do personagem, vai depender da fotografia que você estiver copiando, tá? Eu vou imaginar que existe essa parte interna aqui, ó. Poderia falar que não. Poderia falar que é apenas os cílios aqui. Mas, por via das dúvidas, para treino, é interessante deixar essa parte interna aqui para a gente estudar também. Bom, feito isso, eu posso criar aqui o diâmetro da íris. Lembra do diâmetro da íris, né? Se eu fizer um círculo aqui, vou dividir esse círculo em 3 partes iguais. Uma parte, aí ficou isso aqui, ó. 1, 2, 3 partes iguais. E faço a mesma coisa aqui, ó. Certo? 1, 2, 3 partes iguais, ou seja, o diâmetro da íris se encontra nessa parte aqui. Tá? E se a gente fizer esse contorno aqui das pálpebras, ficaria bem aqui. Então vamos voltar ao nosso desenho. Lembrando que a parte de baixo da esfera aqui, ó, da íris, ela fica tangenciando essa parte de baixo da pálpebra aqui, ó. Ok? A parte de cima, a pálpebra de cima, cobre um pouco a íris. A parte de baixo não, fica quase que tangenciando. Pode ser um pouco a mais, pode ser um pouco a menos, mas há essa diferença, tá? Da parte de cima com a parte de baixo. E aqui eu posso fazer a mesma coisa. Posso até utilizar essa linha horizontal de referência. Faço um círculo imaginário e depois eu traço o diâmetro da íris. E aqui eu posso fazer então a pupila. Mesma coisa aqui, faço um círculo imaginário. E a pupila aqui também. Detalhes de acabamento aqui, arte final, vamos tratar depois. Por enquanto o esboço, a construção, tá? Porque a arte final pode ser com grafite, pode ser com aquarela, lápis de cor. A técnica muda de acordo com o que você definir como arte final, né? A técnica aquarela é diferente de uma técnica de lápis de cor. Diferente de uma técnica de grafite, né? Como já foi dito também em aulas anteriores, essa curva aqui do nariz, ó, onde vem desde aqui de cima, aí tem essa curvinha aqui, ó, né? Eu posso encontrar o centro aqui, seria aqui, e fazer essa curvinha, porque onde que se encontra a curva? Bem aqui também, ó, nesta linha de 1/4 aqui, ó, onde se encontram os olhos, né? Seria exatamente nessa linha aqui, ó. Vai depender de nariz para nariz, né? A largura dele. Mas você pode usar de referência sempre aqui, ó. Sempre essa curvinha aqui. É o que nós vamos fazer aqui. E onde que a gente pode começar com a sobrancelha? Podemos iniciar da ponta dos olhos aqui, ou seja, desde aqui, ó,
até aqui. Pode passar um pouquinho a mais, pode passar um pouquinho a mais. Isso, cada pessoa tem um modelo de sobrancelha, né? Então não precisa se apegar tanto com isso. Tanto que eu já fiz uma sobrancelha aqui, bem fora. Como eu disse, não se apegue tanto com isso. Não, pessoal, é isso aí. Não tem segredo aqui. Essa é uma vista frontal em que você pode ver os detalhes ali da pálpebra inferior, né? Nota como o diâmetro da íris se tangencia nela. E como eu disse, também não precisa se prender tanto à proporção da sobrancelha, né? Pode ser mais próxima dos olhos, pode ser mais longe. Mais uma vez aqui a pálpebra inferior. Mais uma vez aqui mostrando que a pálpebra inferior ela tem uma espessura, né? Você pode reparar que o diâmetro do globo ocular está lá dentro. Nota que tem uma sombrinha bem no canto ali. Depois vem a pálpebra, depois que vem os cílios. Isso na parte inferior, também na parte superior. E na realidade esses que são os detalhes que fazem a diferença na construção de um olho. Pode reparar que todos eles têm a pálpebra. Aqui vem os cílios. E aqui vem os cílios. O volume sobre o globo ocular. Tem que haver esse volume. Mas é isso aqui que faz a diferença. Tá? Isso aqui que faz a diferença. Por que eu não fechei aqui embaixo, a linha de baixo? Por causa do foco de luz, tá? Se você fechar a linha de baixo aqui, igual aqui, por exemplo, se torna realmente um desenho, né? Agora, quando você quer algo mais realista, tenta se lembrar onde existe foco de luz e também não trabalhe com caneta assim, né? Você que está iniciando aí, talvez seja interessante você treinar com lápis, mas evita a bendita borracha, evita, esquece, joga a borracha fora. Treina com lápis, tá? Mas esquece da borracha. Deixei alguns exemplos aqui também. Quando vocês baixarem esse exercício lá, vocês vão reparar, ó, os olhos quase que fechados e os olhos fechados, tá? Interessante vocês terem esse exemplo também. Aqui, ó, lembra da curvinha aqui dos olhos, ó? Na mesma reta dos olhos. Fez bem. E o volume aqui, ó. Pode ver que aqui há muita sombra, porque o foco de luz está aqui, né? Um central aqui. E onde não pega a luz, a sombra. E é bem aqui na
construção do globo, né? Tá tampando o globo. Por isso que há esse volume aqui. Pessoal, anota tudo. Eu não sei quantos minutos vai dar esse vídeo, mas anota tudo, porque tem muita informação aqui que você precisa levar em consideração quando você for criar um personagem e também quando você for copiar uma fotografia, tá? Você não vai simplesmente copiar uma fotografia riscando o que você quer riscar. Você vai tentar entender, primeiramente, o que você está vendo ali. Você tem que... o que você está enxergando primeiro? Você está enxergando uma linha fechando aqui? Não está. Você está enxergando isso aqui porque é a sombra. Se aqui não há linha, não tem que desenhar a linha, tá? Deixa a linha em branco, né? E esse é o foco de luz, esse é o diferencial. Imagina que se eu fechasse essa linha aqui, igual eu fiz aqui, ó. Para estudo é interessante você estudar isso aqui, como eu disse. Para você lembrar que existe essa pálpebra aqui. Existe essa espessura, tá? Daqui a aqui, existe isso. Mas já para um desenho mais realista, quando você for fazer um desenho para pasta, aí você tem que lembrar que existe o foco de luz. Treino, é rabisco. Desenho para pasta é outra coisa. Olha só que legal isso aqui. O foco de luz está vindo aqui de cima. Aqui está o reflexo da luminária, né? Que seja no teto, por exemplo. Reflexo bem aqui na íris. E aqui se encontra a sombra. E aqui vem os cílios, né? Ou seja, deixei a espessura da pálpebra aqui. Pessoal, em resumo, eu acho que é isso aí. Tem bastante material para vocês estudarem. Existe a videoaula aí para vocês baixarem também a videoaula se quiserem. Estudar em casa. Se eu não me engano, já tem mais de 10 videoaulas. Sem nenhuma videoaula eu estou pedindo para você clicar em gostei ou clicar em sei lá o que, aonde aí. A única coisa que eu quero é que você estude, tá? Baixe os exercícios, estude. Compartilhe o vídeo, que de repente estudar em grupo talvez seja mais interessante, né? Compartilhe o vídeo com um amigo seu, veja o que ele acha, se ele quer estudar com você. Qualquer coisa você também pode me encontrar no Facebook ou deixar seus comentários abaixo. E é isso aí, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo.